Bom dia, hoje sexta-feira, 9 de outubro, véspera aí de um feriado prolongado, Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida também, né? Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, é o contrário. Começando aí a sexta-feira, né, declarações na área macro de que Tombini falando que os juros permanecerão num patamar elevado, não teria motivos para novas altas. A gente já vem declarando isso aqui, né, os DIs tinham corrigido muito, depois agora eles vêm voltando num cenário de menor estresse, até com o dólar também em queda. A gente acredita que não tem porquê o governo elevar novamente juros, né, o que encareceria a sua dívida. A política monetária foi feita, agora tem que aguardar, né, isso vem para convergir, dado que a recessão esse ano deve superar 3%, ano que vem, no mínimo, 1,5% de queda. Além disso, né, tem aí o PMDB no Senado articulando votação, a gente já falou sobre isso, que deve vir só no ano que vem, não tem tempo hábil para se votar um processo, o início do processo de impeachment, tudo isso, só no ano que vem, mas agora já tem material para isso, via Tribunal Superior Eleitoral, que aí é a legenda, PT e PMDB, e aí no primeiro momento o Eduardo Cunha, por incrível que pareça, assumiria, em 90 dias ele convocaria novas eleições. Se for via TCU, Tribunal de Contas da União, que as contas foram rejeitadas, né, o Congresso votando isso só no que vem, só cai o PT, Temer assumiria, e aí, né, teria que ter uma agenda política e econômica para continuar esse período até as eleições em 2018. Além disso, Eduardo Cunha falando em não renunciar de forma alguma. Sobre lá fora, né, petróleo em altas, bolsas melhoram muito pela ata do FONC, mas para falar sobre todos esses assuntos com um detalhe maior, convido aqui Gustavo Cruz, de cabelo cortado. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente está tendo aquele encontro no FMI em Lima, no Peru, e o Tombini deu algumas declarações interessantes. Ele comentou de novo que preza pela manutenção de juros por um tempo prolongado, é o que o Banco Central e todos os membros estão repetindo em diversas entrevistas, mas ele também comentou que admite que a incerteza está excessiva, que eles estão bem atentos a isso, porque está bem além do que eles esperavam, esse grau de incerteza vindo bastante da política, e falou também que espera que o fiscal seja resolvido rápido, que só isso ajudaria a conduzir a política monetária para os eixos, para ancorar as expectativas de inflação no longo prazo na meta, então pedindo para que, afirmando que precisa do fiscal em ordem para que faça a política monetária corretamente. Também, como o Celso comentou, o PMDB do Senado falando que só deve jogar a votação das contas para 2016. E a parte interessante também foi a entrevista do Eduardo Cunha para a Folha de São Paulo. Ele comentou eu vou destacar 3 pontos daqui. O Celso já comentou que ele falando que não renuncia, falando que o mandato dele só pode ser alternado se ele renunciar, que não existe impeachment de presidente da Câmara e que ele não tem nenhuma pretensão de renunciar em algum prazo, que pretende cumprir o mandato até o final. Outro ponto foi ele comentando da reforma ministerial, falou que, na verdade, a reforma teve alguns pontos positivos, mas, na verdade, não foi muito bom. Informou que dos 10 novos ministros, 7 só trocaram de pasta, então não são muito novos, e 3 realmente são novos ministros. Falou que não adiantou muito, que a prova já foram as votações dos vetos, que a reforma não funcionou. Por último, ele deu uma cutucada no Joaquim Levy, o ministro da Fazenda, falou que o Levy quis doutrinar eles, que ele não veio para escutar, que ele só veio doutrinar, que ninguém do governo perguntou se seria conveniente relançar a CPMF, que ninguém foi explicar como seria o ajuste fiscal, que simplesmente estão jogando medidas e falando que está sendo bem desordenado o ajuste fiscal, deu uma crítica bem dura à forma como o governo tem conduzido. Como eu disse no começo, a gente está tendo o encontro do FMI em Lima, então segue a atenção para o Tombini e o Levy que estão lá, eles vão participar de novas mesas redondas, vão dar novas entrevistas, então é interessante ficar atento a qualquer fala fora do comum deles, que eles devem comentar um pouco mais da economia à medida que a gente está chegando a gente já começou o último trimestre do ano. Na parte internacional, a ata do FONC ontem à tarde, divulgada nos Estados Unidos, da última reunião, a reunião de setembro, que decidiu por manter a taxa de juros, ela tinha um pouco de dúvida em torno dela, mas ela confirmou aquilo de que está cada vez mais próximo que só vão subir juros em 2016, mesmo com os membros do FED falando que enxergam ainda em 2015, mas a ata se mostrou bem mais preocupada com as condições da economia, falou bastante do relatório, não falou do relatório de emprego, a ata é antes desse relatório que veio fraco, mas ela se mostrou ainda atenta, falando que não estão enxergando juros convergindo para a meta de 2% no longo prazo, estão falando que estão
vendo a economia um pouco mais lenta do que o esperado. Então, reforçou aquela parte do mercado que acha que não vão subir juros tão cedo. Por isso, as bolsas reagiram positivamente, saindo para um fluxo maior para ativos de maior risco. O petróleo reagiu bem também, com o dólar se depreciando frente às principais moedas no mundo. E também vou destacar outros 2 pontos para fechar aqui, 2 pontos da Europa. A gente está tendo diversos indicadores da Europa mostrando que a recuperação está sendo bem heterogênea, bem diferente entre os países. A gente falou bastante de alguns indicadores da Alemanha que decepcionaram. Na França está acontecendo o contrário. A França está surpreendendo as expectativas. A gente teve hoje produção industrial da França, que ela avançou 1,6%. Os analistas aguardavam uma alta só de 0,5%. Então vinho bem mais forte do que o esperado. A economia francesa se recuperando um pouco mais forte do que o aguardado. E na parte do Reino Unido, o déficit comercial do Reino Unido ele recuou, ele foi de 12,2 bilhões de libras para 11,1 bilhões, mas o mercado aguardava que recuasse bem mais forte para 9,6. Então a gente vê que o Reino Unido ainda está com uma recuperação um pouco mais lenta do que o resto da Europa. Depois de ter vindo com força, desacelerou. Então por isso que tá tendo aquela discussão se eles vão subir juros mesmo no ano que vem, mesmo que a gente teve ontem a reunião do Banco da Inglaterra e eles falaram que sim. Mas a economia do Reino Unido, que estava pungente, começou a desacelerar um pouco, preocupando os mercados. Vou devolver agora para o Celso, espero que todos tenham um ótimo feriado. A gente se vê semana que vem. Até mais. Obrigado, Gustavo. Por aqui, né, o fluxo aqui na casa dos locais terminaram no dia net vendedores ontem, 62 milhões de reais. O fluxo tem sido recorrente de venda dos locais. Eles compraram Itaú, Fibra, Petro 3 e Banco do Brasil. Na venda, destaque para Cielo, Ambev, Croton, JBS e Bradesco. Nas duas pontas, Petro 4, Klabin, Suzano, Ultrapar e Brasil Foods. Os estrangeiros foram net compradores em 4 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 3, Pão de Açúcar, Petro 4, Itaúsa e Ultrapar. Destaques na venda Itaú, Vivo, Vale 5, Copel e Santander. Nas duas pontas, Semig, Ambev, Vale e Croton. Fluxo para monitorar aqui da parte das empresas, né, de fundamentos, Vale anunciando aí que pode vender uma participação na mineração Rio Norte para uma empresa norueguesa, 40%. A Vale vem desinvestindo, vem fazendo um trabalho correto, dado o seu cenário mais desafiador com preços do minério em baixa e a gente não vê a perspectiva de retorno dos preços do minério. A gente segue não recomendando o ativo, acreditando uma desaceleração permanece na China. Isso tende a impactar ela, que exporta 51% do minério, né, consumido lá na China. Siderúrgicas, vale monitorar aí o aumento de preço. Segundo informações do Broadcast, alguns, né, distribuidores já estão recebendo notas fiscais com aumento entre 6% a 8%. A bobina quente seria um aumento até de 10%. A gente segue não recomendando exposição aos ativos de siderurgia, mas também, né, concorda que essa alta do dólar acaba protegendo a indústria local porque dificulta a importação de produtos. O problema é que no mercado doméstico a gente tem um mercado com queda de produção de veículos, né, linha branca, linha marrom, geladeira, fogão, geladeira, que consome muito chapa de aço, que é o que a Usiminas e a CSN principalmente fazem. Bancos, relatório da Moody's Service, a empresa de rating, falando, né, que o cenário está altamente desafiador, que a recessão econômica deve permanecer por um prazo cada vez maior, atingindo o ano que vem também, e aí os ratings dos bancos permanecem em perspectiva negativa. A gente segue otimista com bancos. Tem uma frase que o mercado gosta de falar que nesse patamar de valuation, Itaú e Bradesco aceitam o desaforo, porque está muito baixo. Então a gente segue otimista com o setor pelo valuation, principalmente em Itaú e Bradesco. São essas nossas duas recomendações, Itaú via Itaúsa e Bradesco no direcional. Ah, não quero montar direcional, monta via produtos estruturados. Vale destaque, muita gente perguntando de Banrisul. A Moody's, né, destacou no relatório dela que Moody's cortou o rating de Banrisul para junk. Por isso até que a gente vem destacando, o ativo vem sofrendo muito nos últimos dias, ele entrega um retorno do seu patrimônio abaixo da taxa Selic, 12%, taxa Selic 14,25%, vem passando por problemas até para renegociar aí, novos empréstimos e também está negociando a 40% do patrimônio. Por isso, a gente não recomenda exposição ao Banrisul. Itaú e Bradesco, nesse nível de valuation, esse risco-retorno é muito melhor, gente. Destaque novamente. Ambev, lá, a discussão Sabe Miller e Ambev, controladora da Ambev. A gente segue recomendando proteção em Ambev. A gente já falou sobre isso aqui. Fence em Ambev vem falando desde o início da semana. Ser Educacional anunciou dados de captação. O crescimento dela foi no ensino à distância e também devido às aquisições.
Quando você joga o recorrente, né, o que aconteceu? Quando você olha o crescimento da captação de graduação presencial, que é o mais relevante e importante, caiu 27%. As ações podem sofrer hoje. Informações da Bloomberg dão aí uma discussão entre a United, empresa aérea, poderia valer a compra de jatos da Embraer ou da Bombardier. Isso pode aí influenciar a Embraer no curto prazo. Se ela escolher a Embraer, pode ser que a ação aí apresente um desempenho mais do que positivo. Vale monitorar a Oi, né, que declarou que a conversão de ações PN para ONs, os acionistas terão em custódia a partir de amanhã. Amanhã, final de semana, prolongada a partir de terça-feira. Pergunta é, será que os acionistas vão começar a vender essas ONs que eles receberam? A gente acredita que pode ter uma pressão de venda assim, as ações subiram bem, né, teve um squeeze. Além disso, informações de que a TIM, né, poderia ter uma fusão entre ela e a TIM, e também que BTG, né, foi contratado para achar um parceiro aí, um investidor estrangeiro ou um parceiro para a venda da companhia ou mesmo fusão. A gente segue não recomendando exposição a Oi. Direcional soltou a prévia dela no setor de real estate. A gente segue não recomendando exposição ao ativo. Acho que essas são as principais notícias das empresas. Agora eu passo para BTC, a parte de aluguel. Né? A demanda segue elevada por Estácio, Vale 3, Taesa, né? Copel Meia, B2W, Rumo e Magazine Luiza. Grande demanda aí por Magazine Luiza. B2W também está sendo uma grande demanda. E Rumo 3, apesar de 2 recalls, o pessoal segue buscando o ativo, está difícil de encontrar. Já teve squeeze aí no ativo. Agora eu vou chamar aqui, né, Thiago Salomão da Infomoney. Bom dia, Thiago. Tudo bom? Bom dia, Celso. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Sexta-feira, véspera de feriado, Dia das Crianças. E a bolsa subindo mais uma vez, Celso. Nona alta seguida, o mercado futuro já marcando alta de mais de 1%. Se a gente tinha dúvida se o mercado estava receoso ou não com essa volta de rumor de impeachment, a gente já tira a dúvida só olhando a reação do dólar e do mercado do Ibovespa. O dólar hoje voltou aos níveis pré-rebaixamento de rating do Brasil pela S&P, ou seja, parece que o mercado já precificou uma volta de rating brasileiro, né, se for pensar dessa maneira. Ajudou muito a parte estrangeira, né, a ata do FONC ontem, né, já teve até um dos participantes do FED que declarou o seguinte: juros deveriam ser negativos nos Estados Unidos. O Cocher Lacota, que falam que ele é o mais dovish de todos, né? E ele ainda por cima não é votante e vai sair no final do ano. Ele deve estar... não deve ser um consenso, mas de fato tem gente que pensa de um lado bem extremista, né? Mas isso reforça a tese de que alta de juros deve ficar para o ano que vem mesmo lá, né? Concordo, só no que vem acaba impulsionando as bolsas, as commodities também subindo, petróleo subindo, isso também ajuda a nossa bolsa aqui com dólar em queda, DIs também ajustando para baixo a taxa de juros, e aí a gente tem uma bolsa em alta. E o que você tem de pauta hoje de relevante? Bom, hoje saiu uma entrevista com o estrategista-chefe da XP falando sobre o TCU, já está pegando bem aqui no site, e a gente também está acompanhando a movimentação sobre as commodities que não param de subir, e como você mesmo disse, né, muito do cenário externo está ajudando o mercado brasileiro, e a gente está vendo a Glencore cortou produção, zinco subindo 9%, outras commodities metálicas subindo muito forte, e a gente deve ver mais um rally para Vale, Siderúrgicas e Petrobras, e o Ibovespa deve ter mais um dia de alta, né, Celso? Isso aí, então vai ficando por aí, eu vou ficando por aqui. Salomão, um grande abraço, excelente final de semana, excelente feriado aí a todos. Para você também, até terça-feira, Celso. Obrigado. Bom, Infomoney na Bolsa começando, o mercado iniciando o pregão nessa sexta-feira, dia 9 de outubro, véspera de feriado no Brasil e nos Estados Unidos. Então, aquela véspera de feriado que traz um pouco de incerteza, já que muita coisa deve acontecer lá fora, pelo menos os Estados Unidos também vai estar fechado, não vai nem ter ADR. Então, o mercado vai ficar um pouquinho mais tranquilo nesse descanso, que deve ser mais um descanso positivo. E Ibovespa, nesse momento, o índice futuro marcando alta na faixa de 1,2% e o dólar futuro caindo cerca de também 1,5%, 1,2%. Dólar futuro batendo 3,77, o dólar comercial chegou já a 3,75. O mercado está bem otimista, né, seguindo os bons ventos do exterior, principalmente por causa da sinalização de que os juros nos Estados Unidos devem permanecer entre 0 e 0,25. Bom, passar rapidamente, né, sobre o noticiário internacional. O Fed, ontem saiu a ata do FONC, a ata a gente até falou que ia vir com um certo delay, porque não teve aqueles dados do relatório de emprego que saiu entre a reunião do FONC e a divulgação da ata.
mas já desde aquela época, a ata mostrou que desde aquela reunião eles já falavam de medo sobre o que estava acontecendo com a economia global. E o que a gente viu de lá para cá foi só uma piora nesse cenário econômico global, e isso reforça a tese de que juros devem permanecer entre 0% e 0,25% ao ano. Ainda no cenário internacional, tem ganhado força o rally das commodities. A PIMCO, que é dona do maior fundo de renda fixa do mundo, já disse que o pior das commodities provavelmente já passou. O petróleo voltou a valer mais de $50 por mais de semanas, né? E hoje a Glencore cortou produção de zinco e a commodity está subindo 9%, puxando o rally de outros metais, estão subindo entre 3% e 5%. O minério de ferro negociado no porto chinês está subiu 1,3% e fechou a $55. Isso, ótima notícia para as ações da Vale. Vamos dar uma olhada se já abriram os papéis da Vale, ainda estão em leilão. Vamos ver se tem alguma ação do Ibovespa já marcando. A Vale não abriu, mas a CSN, que está diretamente exposta a isso, está subindo 5%. Petrobras subindo já 3,5%, mantendo esse rally. A ação preferencial da Petrobras já vai acumular ganhos de mais de 40%, saindo de R$ 6,5 para R$ 9,00, uma disparada impressionante. Vale 3 acabou de abrir, subindo 2%. Hoje provavelmente é mais um dia de alta na Bolsa. E quem sofre com isso são as exportadoras, mais uma vez, JBS, Suzano Fibra, Marfrig, Embraer, aparecendo entre as maiores quedas do dia. Oi também, tem muita notícia de conversão de ações, o próprio Celso já falou, será que os acionistas, depois da conversão de ação PN para ON, vão se livrar do papel? Isso traz uma certa incerteza, isso aí só vai acontecer na terça-feira, mas o papel subiu muito forte ao longo dessa semana com os rumores de fusão com a TIM, e agora eles estão dando uma leve realização. Bom, passar pelo noticiário doméstico, né? Dia 13 deve ser o dia que a oposição vai deflagrar o processo de afastamento de Dilma, o pedido, né? Não vai esperar que o Congresso volte às contas rejeitadas do TCU. A oposição se apressa para achar que ela se apressa por achar que se esperar até novembro para começar esse pedido de impeachment, dificilmente ele irá adiante. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que o julgamento das contas do governo só deverá ser concluído pelo Congresso no próximo ano. O governo já está respondendo a isso, né? Deu início ontem uma nova estratégia para blindar Dilma contra o impeachment. Ao invés da tática do confronto, está tentando uma manobra política costurando alianças nos bastidores do Congresso. E uma notícia que saiu hoje no Valor, bem importante, que segundo a apuração do jornal, a Dilma editou 6 decretos nesse ano, autorizando créditos suplementares ao orçamento da União, que foram a mesma manobra que o TCU julgou como reprovado no ano passado, né? Ou seja, para quem está preocupado com os rumores de impeachment, ele deve ganhar ainda mais força. No dia 13, o pedido de impeachment do Hélio Bicudo deve entrar em tramitação no Congresso, e isso deve trazer muita repercussão no noticiário político e, consequentemente, na Bolsa. Ontem a gente soltou uma análise feita pela Bloomberg falando se o impeachment é bom ou ruim para o mercado. O que a gente tem percebido, pelo menos na movimentação dos preços, é que se toda a instabilidade política não é o cenário desejado, a entrada de alguém com uma articulação política melhor que a Dilma, mais bem aceita, pode facilitar o ajuste fiscal, que é o principal desafio do Brasil para voltar a crescer. Ainda sobre política, o Joaquim Levy e o Alexandre Tombini falaram ontem e trouxeram um pouco de calma para o investidor sobre medidas que podem ser tomadas para impedir que o dólar volte a subir, né? O Tombini afirmou que tem que tomar cuidado para intervir no câmbio, mas que ele tem armas para continuar controlando a moeda. O Joaquim Levy e o Tombini estão no Peru, né? Está tendo uma reunião dos governos lá, e eles estão falando sobre intervenções. Isso, quem lembra daquela semana fatídica de setembro que o DI e o dólar dispararam, assim que o Levy começou a falar de medidas para conter a volatilidade do mercado, o dólar voltou para a faixa dos R$4, abandonando aquela região dos 4,20. Fechando a pauta política, Eduardo Cunha deu uma entrevista à Folha de São Paulo, disse que criticou o Joaquim Levy, falou que ele não veio ao Congresso para escutar os deputados, mas apenas para doutrinar os parlamentares, e falou que vai se debruçar na proposta de impeachment. Eduardo Cunha, que vem sendo visado e deve deixar sua posição de presidente da Câmara por conta das acusações de desvio de dinheiro das contas lá na Suíça. Bom, passar rapidamente para os destaques corporativos. A Petrobras revisou o plano de negócio realizado no começo da semana
basicamente ele levou a projeção de dólar e a de petróleo. A projeção do barril de petróleo, na verdade, caiu, né? E a do dólar subiu. O plano de negócios da Petrobras de 2015 para 2018. No setor financeiro, a agência de classificação de risco Moody's falou sobre a perspectiva negativa que permanece sobre os ratings do sistema bancário e rebaixou o rating da Banrisul para Junk. Fique de olho também nas ações da Embraer, embora estejam caindo. Informações da Bloomberg apontam que a United pode comprar jatos da Embraer ou da Bombardier. Uma compra de jatos naturalmente seria favorável para a Embraer. A PDG hoje é o primeiro pregão pós-grupamento, vamos ver se a ação já abriu. Ainda não iniciou o pregão, mas a PDG deve iniciar, ela grupou de 50 para 1, então ela deve abrir o pregão de hoje, se manter o preço de ontem a R$ 3,00, né? Ela estava a 6 centavos no pregão anterior. Bom, fechando a pauta, queria destacar 3 notícias que a gente fez. A primeira sobre a PDG, do cuidado que tem que tomar com a cilada do grupamento, né? Sempre que tem um grupamento de ações, se a empresa não melhora os fundamentos, isso abre espaço para ela cair ainda mais. A gente fez uma matéria sobre isso ontem. Fizemos também sobre Ânima. Ânima subiu muito mais que o setor de educação e a gente mostrou 4 hipóteses que justificariam essa alta, mas não explicam. A matéria está bem legal e hoje a Ânima volta a subir forte e está bem descolado do setor de educação, mesmo sem ter uma notícia que justifique esse descolamento. E por fim, o rally das siderúrgicas e a divergência de opiniões dos bancos internacionais. BTG diz que é uma estratégia perdedora investir no setor siderúrgico ainda, enquanto Morgan Stanley diz que é hora de comprar, embora no longo prazo é melhor evitar. Bom, Informando na Bolsa está terminando, me despeço, mas já deixo o convite, hoje 5h30, visão técnica ao vivo, então eu espero vocês lá, tenham bons trades e para quem não vê, bom feriado até terça-feira que vem com mais Informando na Bolsa. Até lá!